aí, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês, meus queridos? Estamos de volta para mais um Aula Paraná. Sou a professora Desirê, professora de matemática, e vamos juntos hoje descobrir mais um pouco desse mundo da matemática. Primeiro, vamos dar oi para uma pessoa importante que está com a gente hoje. Oi, Tiago, tudo bom com você aí? Vamos juntos ensinar essa galerinha? Então, vamos comigo. Primeiramente, gente, antes alguns avisos para vocês. Não esqueçam de acessar o Classroom, resolver as atividades obrigatórias, ler os avisos do mural, participar do Meet com os professores. E você que não tem acesso à internet, não fique triste. Você pode estar indo até o seu colégio, retirar a atividade impressa, levar para casa, resolver e devolver no colégio. O importante é todos estudarem, hein? Vamos juntos com a prof, então? O que nós vimos na aula passada, prof? Na aula passada, nós começamos ali a estudar a probabilidade e a porcentagem. Lembram disso? E essa aula nós vamos continuar estudando a probabilidade de um evento ocorrer e a porcentagem. Primeiro, vamos lembrar de algumas coisas. Então, probabilidade. Já ouviram essa palavra, não é mesmo? Tenho certeza que sim, mas vamos estudar um pouquinho melhor o que significa probabilidade? Então, vem com a prof, ó. Quando falamos em probabilidade, estamos falando das chances de um determinado evento ocorrer. Veja o exemplo que eu trouxe para vocês. Olha esta moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos, ela tem dois lados, não é mesmo? Nós temos a cara, que é onde tem o rosto ali na moeda, e o coroa, que é o outro lado, onde tem o número. Então, olha o que a gente vai brincar hoje, ó, de cara ou coroa. Vamos brincar, então? Se cair cara, eu venço. Se cair coroa, você vence. Mas, prof, tudo bem, vou jogar a moeda para cima, cara e coroa. Mas qual é a chance que cada um de nós temos de ganhar? Qual é a minha chance de ganhar? Qual é a sua chance de ganhar? Quando nós estamos falando em chances, nós vamos calcular a nossa probabilidade. Tranquilo? Então, olha lá, ó, para sabermos as chances de vitória de cada um, calculamos a probabilidade do evento ocorrer. Ou seja, a probabilidade de sair cara ou coroa quando jogamos a moeda para cima. Para calcularmos a probabilidade de algo acontecer, utilizamos a seguinte fórmula. Então, olhem lá, gente, a fórmula ela é padrão, ela não vai mudar para os exercícios de probabilidade, ela muda os valores que nós colocamos nela de acordo com o que o exercício nos fala. Então, presta bem atenção, ó. O que é o PA? PA é a probabilidade do evento acontecer. No caso da moeda, a probabilidade de cair cara e a probabilidade de cair coroa, tá bom? E como que a gente calcula essa probabilidade? Com essa razão, esta fração, em que o denominador, que é o carinha aqui, o numerador, que é o carinha que está em cima, é dividido pelo denominador, que é o carinha que vai embaixo. Ou seja, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Mas o que são casos favoráveis e possíveis, prof? Vamos olhar no nosso exemplo da moeda então, ó. Voltando ao cara e coroa. Como só existe um lado cara e um lado coroa na moeda, tanto eu quanto você temos a possibilidade de vencer apenas uma vez, ou seja, se um lado da moeda cai para cima, que seja o cara, eu venço. Então, eu tenho uma possibilidade favorável, tá? Que é para mim. E você, se o coroa cair para cima, é a sua possibilidade favorável, o caso favorável. Então, tanto para mim quanto para você, nós temos apenas um caso favorável, ok? E o que são, então, os casos possíveis? Os possíveis são os totais de casos que podem acontecer. Nós temos a moeda que pode cair cara ou coroa, então nós temos dois casos possíveis, tranquilo? E vamos olhar então isso lá na fórmula? Olha aqui a fórmula. Número de casos favoráveis, tanto para mim quanto para você, nesse caso é apenas um, ou cara
ou coroa, não é mesmo? E o número de casos possíveis é 2, por quê? Porque pode cair cara e pode cair coroa. Então, qual é a probabilidade aqui que cada um de nós temos de vencer lá no cara e coroa? É 1 para 2, ou seja, metade, tá bom? Então, olha lá, a probabilidade, ou seja, a chance de cada um de nós de ganharmos é exatamente 1 para cada um. Ou seja, você tem uma probabilidade de vencer e eu tenho uma probabilidade de vencer. Tranquilo? Parece um pouco complicado, mas é só prestar bem atenção na fórmula e lembrar o que são casos favoráveis e o que são os casos possíveis. Vamos então praticar, hein? Colocar a mão na massa. Elvis recortou 5 pedaços de papel e escreveu cada uma das letras de seu nome em cada um dos papéis. Depois, colocou esses pedaços em uma caixa e, sorteando um papel por vez, ele anotava se a letra era uma vogal ou uma consoante. O nome Elvis possui 2 vogais e 3 consoantes, totalizando 5 letras. Letra A. Qual é a probabilidade de Elvis retirar uma vogal em um sorteio? Então lembra, usando aquela fórmula, a primeira coisa que você tem que ver, quais são os casos favoráveis, quais são os casos possíveis. Favoráveis é o número de casos que a gente precisa. Nesse daqui, quantas vogais tem no nome Elvis? E o número de casos possíveis são o total, quantas letras compõem o nome Elvis? Olha a dica da prof, hein? Conta aí, substitui na fórmula que você vai ter o resultado. Daqui a pouco a gente corrige. E aí, galerinha, conseguiram? Ai, prof, ficou meio difícil, é o primeiro exercício que eu tô fazendo. Mas vamos juntos, presta bem atenção que tem mais exercício pela frente. Então, vamos olhar aqui, ó, o nome Elvis. A prof até colocou em cor diferente ali, só para vocês observarem, ó. Elvis, o que a prof colocou em verdinho são as vogais, que é o E e é o I. Ou seja, o número de vogais é o nosso número de casos favoráveis, é aquilo que a gente precisa, que no caso é 2. E o total da palavra Elvis, quantas letras eu tenho? 5 letras, então casos possíveis são 5. Possíveis total são 5,
favoráveis, que são as vogais, são 2. Então, se a gente substituir aqui na fórmula, ó, a probabilidade de tirar uma vogal vai ser 2/5. Por quê? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O que significa isso, prof? Que qual a probabilidade do Elvis retirar a vogal no sorteio? A probabilidade é de 2 em 5 chances. Tranquilo? Viu como não é difícil? Vamos praticar mais um pouquinho então, ó. Letra B, ó. Qual é a probabilidade de Elvis retirar agora uma consoante? Nós já calculamos a vogal, agora uma consoante. É bem parecido. Olha aí o número de consoantes, total de letras do nome Elvis. Joga na fórmula, calcula e daqui a pouco a gente volta. E aí, vocês conseguiram? Bem parecido com o anterior, né? Vamos corrigir então? Olhem aqui, ó, o nome Elvis. A professora colocou agora em laranja as consoantes. Quem que são as consoantes do nome Elvis? L, V, S. Então, quantas consoantes nós temos? 3 consoantes. Então, o número de casos favoráveis aqui é 3. De um total de quantas letras? 5. Então, substituindo aqui na fórmula, a probabilidade agora de sair uma consoante no sorteio é o número de casos favoráveis, que é 3, sobre o número de casos possíveis, que é 5. Então, 3/5. O que significa isso? Que tem a chance de 3 em 5 de retirar uma consoante do sorteio. Viram como não é difícil? Vamos praticar mais um pouco, hein? Eu sei que no início a gente fica meio assim, mas confio em vocês que vocês conseguem. Vamos juntos então, praticando 2. Na sala de aula em que Felipe estuda, há 18 meninas e 14 meninos. A direção da escola decidiu sortear um dos alunos desta sala para participar de uma palestra. Qual é a probabilidade de... Letra A, Felipe ser sorteado? Ele dá números separados, hein? Em uma sala tem 18 meninas e 14 meninos. Eu preciso saber o total de alunos nessa sala para poder calcular a probabilidade do Felipe ser sorteado. Olha, são 2 continhas aí, hein? Calcula e daqui a pouco a gente corrige.
Conseguiram? Sim, dificultou um pouquinho mais, mas é isso mesmo, você tem que começar no fácil e ir treinando até chegar no mais difícil, saber fazer tudo. Então vamos com a prof. Olhem lá então, ó. Primeiro, o que nós sabemos? Nós sabemos que na sala do Felipe tem 18 meninas e 14 meninos. Ou seja, tem um total de quantos alunos? Tem um total de 32 alunos. Então, esse total é o número de casos possíveis. Todas as possibilidades são 32 alunos. Porém, eu quero saber a possibilidade do Felipe ser sorteado. Apenas um aluno, o Felipe. Então, como que fica isso? Olha lá, ó. Número de casos possíveis, total de alunos 32. Número de casos favoráveis, que é quem eu preciso? Só o Felipe. Então, um caso favorável. Se a gente substituir na fórmula, a probabilidade do Felipe ser sorteado será de 1 para 32. Por quê? Porque só ele que eu quero que seja sorteado de um total de 32 alunos. Então, é 1 em 32. Sabia que você pensou que era mais difícil, hein? Olha lá, põe o seu olhinho para treinar para ver qual é a conta que tem que ser feita. Nem sempre é só jogar na fórmula. Pode ser que tem que fazer continha antes. Tranquilo? Vamos praticar esse exercício mais um pouquinho então. E qual é agora a probabilidade de uma menina ser sorteada? Sabendo que tem 18 meninas e 14 meninos, qual é a probabilidade de no sorteio ser escolhida uma menina? Calcula aí, daqui a pouco a gente volta. Conseguiram? Ficou mais fácil, né? Depois do primeiro exemplo. Então, olhem ali. Primeiro, eu sei que tem 32 alunos, mas agora eu quero a possibilidade de ser sorteado menina. Quantas meninas tem na sala? 18. Então, eu tenho de casos favoráveis 18, porque são 18 meninas, de um total de 32, que são os casos possíveis. Então, a probabilidade de ser sorteada uma menina é 18 em 32. Por que 18 em 32? 18 meninas de um total de 32 alunos. Tranquilo, né? Esse não precisou nem fazer continha antes, só raciocinar e interpretar um pouquinho lá. Vamos praticar mais um pouquinho nesse exercício para você ficar bem expert no assunto, né? Então, alternativa C. E agora, qual é a probabilidade de um menino ser sorteado? Bem parecido com o anterior, só que ao invés de olhar os casos favoráveis em meninas, você olha em meninos.
Faz aí que eu venho daqui e daqui a pouco a gente continua. Ficou fácil, prof. Foi só substituir. Sim, vamos junto então. Será que você acertou? Olha lá, hein? Então, primeiro, tenho 18 meninas e 14 meninos de um total de 32 alunos, ou seja, 32 é o número total de alunos, são os casos possíveis, e 14 são os meninos, que é o que a gente precisa. Então, casos favoráveis. Substituindo aqui na fórmula, a probabilidade de ser sorteado um menino é casos favoráveis 14 para casos possíveis 32, ou seja, 14 em 32. Acertou? Não? Vai lá, apaga e faz de novo que eu tenho certeza que você consegue. E é isso. Na aula de hoje, o que nós vimos? A probabilidade de um evento ocorrer. E na aula que vem, prof, vamos estudar mais um pouquinho. Só que agora vamos falar também de porcentagem. Tranquilinho, meus queridos? Prof já tá com saudade, hein? Estuda aí e até a próxima!